Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje vamos iniciar a revisão de filosofia e eu peço que vocês também complementem a leitura com material didático, com as aulas também anteriores que foram gravadas sobre esse tema. Então, hoje é um resumo bem breve sobre o que vai ser os temas propostos, que vocês já devem ter visto no roteiro de vocês, que já foi passado os temas, e dê um pouco mais de atenção para o que vai ser explicado, que vai ser retomado agora, tá bom? Bom, então o tema da atividade de vocês é o consumismo. Consumo e consumismo, na verdade, é o tema do capítulo. E sobre isso a gente vai falar sobre a importância da publicidade, deem destaque, leiam os textos e também retomem essa análise, como a publicidade ela interfere na forma com que as pessoas estabelecem os padrões não somente de comportamento, mas os padrões estéticos, e como isso afeta, como isso tem impacto. Então, as grandes mídias, as redes sociais, onde se coloca esses influenciadores, essas pessoas que estão influenciando não somente os padrões e também o comportamento, mas também estão influenciando consumidores, para se chegar a um determinado estereótipo físico, a pessoa tem que consumir determinado produto. Então, a indução, ao estímulo para que as pessoas comprem produtos e atendam aí os interesses das grandes empresas, das grandes multinacionais. Enfim, atendendo também aí para essas novas tecnologias, as novas formas, não somente a televisão, não somente que por tanto tempo foi a principal fonte de construção da crítica das pessoas. Hoje a gente tem um pouco mais de fontes, como essas redes sociais, enfim. E dessa forma a gente vai falar desse consumo desenfreado, desse estabelecimento de padrões que é feito pela publicidade, ligando aos impactos desse consumo e consumismo. Então, quando a gente consome de uma forma desenfreada, quando a gente consome sem necessidades, a gente vai levantar a questão sobre o consumismo e também sobre o impacto desse consumismo na sociedade. Um desses impactos está ligado à própria devastação da natureza, como que a gente observa que quanto mais se consome, mais matéria-prima é retirada, e a matéria-prima é retirada de onde? Da própria natureza. Então, e a gente está vendo de muito próximo, muito perto, como isso está alterando aí a vida do planeta, né, de todo mundo, e trazendo aí até ameaças para as futuras gerações. Então, sobre o modelo de consumo, a gente coloca aí algumas questões. As pessoas que são hoje nós temos as pessoas que consomem de forma consciente, são as pessoas que fazem uma análise antes de comprar um produto, antes de adquirir um produto, e as pessoas que são consumistas, que compram e produtos sem ter noção do impacto que aquele produto gera para o meio ambiente, para a sociedade, e consome sem a necessidade, pelo fato de consumir. Então, existem pessoas, como você já deve ter visto relatos que são compartilhados, pessoa que liga o fato de comprar a um sentimento de prazer, né? Mas o sentimento de prazer é totalmente desconexo aí das responsabilidades que esse consumo causa ao meio ambiente, enfim, e também ao próprio propósito e projeto de padronização de comportamentos e para padronizações estéticos. Então, essa aula, obviamente, vocês vão estar retomando esse assunto também para poder lembrar aí do tema e ter uma boa nota nas atividades avaliativas de vocês, mas também pra gente é sempre importante retomar para esse tempo e refletir de que forma eu estou agindo, de que forma eu estou reagindo ao que é posto para mim, o que a publicidade põe para mim, ao que se estabelece como padrão, como eu vejo essa padronização de comportamentos estéticos, enfim. Então, sempre tá analisando de que forma a gente está reagindo a tudo isso. Então, a gente falei agora há pouco sobre os tipos de consumo, né? O consumo quando é consciente, o consumo quando é consumismo de forma desenfreada, e cada vez mais a gente vai falar da palavra sustentável. As empresas elas estão se adequando
aos consumidores que tenham apresentado uma consciência ambiental, né, de sustentabilidade, de pensar no hoje e também nas futuras gerações, no bem-estar do planeta. Então, as grandes multinacionais, elas também têm acompanhado a transformação do comportamento e tentando fazer com que atitudes do nosso dia a dia, como por exemplo hábitos de não jogar o lixo na rua, elas se tornem algo cultural, que não seja apenas situações isoladas, mas que faça parte de uma cultura estrutural, que todas as pessoas adotem isso para suas vidas. E que contribui sim, de certa forma, todo mundo fazendo a sua parte, traz aí a consequência extremamente positiva para o meio ambiente. E consumir menos. A ideia de consumir menos, eu tenho essas perguntas aí que é sempre bom fazer: por que comprar, o que comprar, como comprar, de que comprar, como usar e como descartar. Então, essas perguntas, elas mudam, elas modificam a nossa postura diante do que a gente consome. Principalmente também ter atenção para as empresas que têm uma causa, que se engajam nessa causa e que são comprometidas, e ser mais responsável com esses impactos. E também, por exemplo, a gente tem muitos líderes políticos. Vamos tentar apoiar líderes políticos que se engajem com a causa. Extremamente importante o posicionamento de líderes políticos em relação ao que se decide em questões ambientais, em comprometimento nas questões ambientais, tá certo? E ligado a isso, a gente também fala sobre reutilizar e reciclar, para retirar menos produtos, menos matéria-prima da natureza e causar menos impacto. Quanto menos se consome, menos gera impacto. Então, sempre ter noção dessa máxima aí. Sobre os conhecimentos, outro conteúdo também que é cobrado de vocês são os conhecimentos: conhecimento vulgar, o mítico, o teológico, o religioso, e o conhecimento científico e o conhecimento filosófico, por fim. Então, esse tema dessa aula é fazendo aí analisando de que forma a gente pode chegar ao conhecimento. Então, o conhecimento, ele pode ser atingido, explicado de variações, como conhecimento vulgar, é também um conhecimento chamado senso comum, ou seja, aquele conhecimento que ele não necessita de uma análise científica para ser exposta. Então, esse senso comum, quando se fala, normalmente é um termo que vocês já devem ter observado na sociedade, que é um conhecimento do povo, que é um conhecimento que se fala sem precisar ter uma comprovação. Então, o boca a boca, que se fala sem uma base científica, utilizando os métodos científicos de análise, enfim. É um conhecimento superficial. O conhecimento mítico é aquele conhecimento que nós falamos algum tempo atrás, lá no 6º ano, acredito, em outros momentos também. O conhecimento mítico é o conhecimento das verdades que são passadas pelo sobrenatural, aquela que atende o interesse de um grupo, de uma cultura, de um determinado povo, para buscar explicações sobre a sua realidade, que não tem uma base racional para que aconteça. O conhecimento teológico ou religioso é o conhecimento que ele é resultado das revelações divinas. Então, um conhecimento bem característico aí que nós estamos estudando no período da Idade Média, em que a igreja, por exemplo, ela é o centro daí das determinações e das verdades de comportamento. A religião está ligada ao que determina ao comportamento, à ciência também, até onde a ciência pode ou não ser desenvolvida. Então, o controle da religião sobre esses aspectos. Então, o conhecimento teológico é a revelação divina, né, sobre todas as verdades, a verdade ligada à revelação. E o conhecimento científico. Bom, o conhecimento científico tem uma base racional, é um conhecimento que usa estratégias e métodos para chegar a uma comprovação, para se chegar à verdade. Então, o uso dos métodos como a observação, a experimentação, a análise para mostrar e construir algo como verdadeiro, né? Demonstração. Então, e o conhecimento filosófico, por último, é o conhecimento base também racional, é um conhecimento que busca aí nortear os questionamentos, que parte dos questionamentos para como um pontapé
inicial, que também não é só usado, esse conhecimento filosófico não é usado como uma disciplina de filosofia, mas é extremamente importante para tantas outras áreas do conhecimento. E está extremamente ligado ao uso da racionalidade e o poder de criticidade da filosofia. Então, uma palavra-chave também para esse conhecimento filosófico é o conhecimento crítico, né? O poder do questionamento, o poder de uma análise racional também. Então, meus queridos, são esses dois temas aí da nossa aula, que é o consumo e consumismo, e também as formas de conhecimento. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e complementem também. Lembra aí do conselhinho que eu dei para vocês logo no início da aula, tá bom? Então, até nosso próximo encontro.